Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar em nossa aula de psicologia infantil sobre ansiedade nas crianças. Antes de nós conceituarmos, os sinais, os sintomas nas crianças, vamos conceituar então a ansiedade de uma forma mais genérica. A ansiedade é um estado afetivo, desconfortável, caracterizado por um medo de alguma coisa que não vai acontecer muitas vezes, mas é uma sensação muito desagradável que muitos de nós já experimentamos. Mas a ansiedade, quando patológica, quando instalada de um modo muito negativo, ela incapacita os indivíduos, fazendo com que se sinta extremamente desconfortável. E o porquê que isso pode acontecer atualmente? Atualmente, podemos dizer que essa questão da pandemia, do isolamento social, contribui de um modo muito significativo, principalmente nas crianças, porque o que acontece, gente, as crianças, elas têm a dificuldade de entenderem o que está acontecendo, então são muitos medos, são muitos anseios que despertam na criança essa ansiedade. A não vivência da rotina, o não convívio com os amiguinhos na escola, com as professoras, tudo isso traz esse sentimento de muito desconforto nas crianças. Então, pessoal, como nós já sabemos, as questões emocionais, elas interferem nas questões físicas, tá? E uma pessoa, quando ela experimenta a ansiedade de um modo muito intenso, sintomas tais como taquicardia, formigamento das mãos, aumento da sudorese, tá? Desconfortos estomacais, isso aumenta e é muito chato para a criança, né? Porque isso pode desencadear outras patologias psíquicas graves, tá? Então vamos começar a falar aqui sobre ansiedade na infância, problemas no comportamento escolar, ansiedade na separação dos pais também podem contribuir muito a esse diagnóstico, tá? Baixa autoestima, bullying em seus meios sociais, isso contribui muito para que as crianças desenvolvam a ansiedade. Então é muito importante que os adultos validem a emoção da criança. O que significa validar a emoção da criança? Fazer com que suas emoções tenham a devida importância e não subestimá-las, de modo a fazer com que a criança se expresse, a deixar à vontade para que ela comente os seus medos, os seus anseios, porque são muitos. As crianças, elas têm muitos medos, dentre eles o medo de não acompanhar o progresso escolar, o medo de não serem aceitas em seu meio social. Então é muito importante que os adultos estejam cientes dessa questão que pode acometer as crianças também e acolhê-los, tá, nesse momento, principalmente no momento tão delicado como este da pandemia. É muito importante que os adultos assegurem às crianças que tudo vai ficar bem apesar das dificuldades, que ainda assim eles estão seguros, dentro de seus lares, quando assim for verdade, para que assim a gente possa diminuir os seus medos, tá? Essas crianças muitas vezes elas podem apresentar algum terror noturno, elas podem apresentar dores, como nós já falamos anteriormente, disfunções alimentares. Então é muito importante que os adultos façam validar a emoção dessas crianças. Ao referirmos às crianças que estão hospitalizadas, os medos são gigantescos, principalmente quando a gente se refere na questão de tirar a criança do seu seio familiar, fazendo com que a criança vá para um outro ambiente desconhecido, ela tem medo constante da morte. Então cabe a nós, profissionais de enfermagem, diminuirmos essa ansiedade, acolher a criança em seus medos, em seus anseios, ter uma abordagem carinhosa com essa criança, tá? É sempre muito importante que nós também façamos com que os seus familiares interajam no nosso cuidado a essas crianças para diminuir a tensão da hospitalização, principalmente num momento tão delicado como este, em que todo momento é falado na televisão sobre as doenças, sobre mortes. Isso assusta muito as crianças que têm essa dificuldade em exteriorizar as suas emoções. Então cabe a nós, profissionais de enfermagem, acolhermos as crianças, como nós já bem falamos em outros momentos, tá? Todos e quaisquer procedimentos, explicar a elas o que serão feitos, sempre pedir licença, quando formos tocar em seus corpos, tá? Para que assim a gente estabeleça um vínculo de confiança plena com essas crianças. É muito comum, quando a gente refere às crianças hospitalizadas, essa ansiedade também ser muito forte com seus familiares. Então é também muito importante que nós, profissionais de enfermagem,
acolhermos esses seus familiares também e, quando possível, fazê-los participar dos procedimentos tais como banho, alimentação, para que assim diminua a tensão dos familiares, assim como das crianças, tá? Então é muito importante. Outro termo que é muito bacana a gente trabalhar com a criança é a resiliência. O que é resiliência? É a gente crescer nas dificuldades. Estamos passando por um momento muito delicado e muito difícil de nossas vidas. As crianças, elas também sentem esse impacto. Então nós devemos ensinar a elas que a partir dessas dificuldades nós poderemos ser mais fortes, mais complacentes com os outros, de modo a crescermos nas dificuldades, né? Então é muito importante nós fazermos com que a criança tenha esse entendimento, que é possível sim, apesar de todas as dificuldades, nós crescermos nas dificuldades. Desse modo a gente escuta a criança, a gente acolhe em seus medos e damos a devida importância às suas emoções, tá? Então isso é fundamental, que os adultos deem a devida importância a esses sentimentos que são muito frequentes nas crianças, tá? Os seus medos, os seus anseios, a sua ansiedade, que quando instalada pode trazer muito desconforto. Tá? A ansiedade, ela faz parte da vivência do ser humano, mas quando ela incapacita, muitas vezes ela começa a trazer um desconforto muito intenso, já é preocupante, e as crianças não estão isentas de sentirem ansiedade. Então por isso que é muito importante nós validarmos as suas emoções, tá? Tanto as positivas como as negativas, fazendo com que elas se expressem, dando segurança a essas crianças, tá? E prestarmos atenção ali aos sinais que ela pode nos mostrar. Uma inquietação muito grande, dores frequentes, tá? Muitas vezes, quando as emoções elas são muito intensas, elas já começam a se manifestar através de dores físicas. Então, isso é muito importante que a gente se atente a estes sintomas e sinais que as crianças podem nos mostrar, tá? Principalmente falando de um momento tão delicado como este que nós estamos vivenciando, e que para as crianças assimilarem todas essas mudanças de vida, ficarem longe de seus avós, dos seus amiguinhos na escola, da professora, isso pode trazer um desconforto muito grande. Então, nós devemos conversar, nós devemos acolhê-la e fazer com que ela se expresse, né? Deixar com que a criança se expresse, não diminuir a importância das suas emoções. Isso não é nada, por que você tá assim? Não, deixe se expressar, isso vai fazer toda a diferença, tá? Então, pessoal, os sintomas físicos que as crianças podem apresentar, assim como os adultos, são as dores no peito, dor de cabeça, fadiga, tá? Problemas gastrointestinais. Então, é muito importante nós fazermos essa associação, porque muitas vezes esses sintomas estão associados a questões psicológicas, tá? Principalmente na ansiedade. É o medo que essa criança tem de não acompanhar o progresso escolar, a questão da interação familiar, muitas vezes quando existem conflitos, né, no âmbito familiar. Então é muito importante que a gente se atente a essas condições, para que assim possamos oferecer a essa criança o aparato que ela precisa, tá? Porque as questões psicológicas, elas também são muito importantes, porque segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o que é saúde? Tá? De todos os indivíduos. A saúde não é apenas a ausência da doença, é um completo bem-estar físico, psíquico e social. Então, partindo desse princípio, cabe a nós, adultos e profissionais de enfermagem, zelarmos pela saúde da criança no seu sentido mais amplo, tá? Nas questões físicas, psíquicas e sociais, porque todas elas interferem no bem-estar de nossas crianças, tá? Os sintomas psíquicos que as crianças podem apresentar, a insônia, tá? Uma vez que a criança ela tem a dificuldade de dormir, isso pode estar envolvido com questões de ansiedade. Então devemos prestar atenção em pesadelos, terror noturno, a criança que apresenta algum regresso em seu comportamento um pouco mais infantil do que esperado a sua faixa etária, também precisa de muita atenção. Uma inquietação muito grande, uma tensão muito grande, são medos, e esses medos precisam ser ouvidos e precisam ser trabalhados, principalmente por psicólogos, para que assim possam ajudar a criança a ter o seu desenvolvimento saudável, tá bom, pessoal?